Esse moleque sabe ficar invisível. Olha que louco. Ele vai ficar agora. Eu não sei controlar ainda. Ele não sabe controlar ainda. O bobão aí não sabe voar. Ué, mas ele é um pássaro. Nem todos os pássaros voam, as avestruzes... Você não é avestruz. Mas você tá apontando pra eu todo. É isso aí. Pare de ser você todo. E você já reparou que por algum motivo todo mundo ama um protagonista idiota? Eu não tô falando de um personagem necessariamente burro, tá galera? Mas sim aquele típico personagem pateta, desajeitado, que por algum motivo ele acaba tendo uma aura carismática ao ponto da gente torcer por ele no filme, né? Por mais idiota que ele seja. Um panda gordo e bobão que faz piada de tudo. Ah, isso é demais! E eu chamo isso de incompetência relativa. É sempre quando a gente vê o pior personagem da história tendo que salvar o mundo. Pega como, por exemplo, o Po lá do Kung Fu Panda. Provavelmente eu paguei mais mico hoje que qualquer um na história do Kung Fu. Um panda gordinho que trabalha cozinhando macarrão no restaurante do seu pai. Ele ama Kung Fu, mas ele não leva jeito pra isso. Se você for levar o pé da letra, o grande herói dessa história deveria ser alguém que seja mestre em Kung Fu. Mas o Po, ele é completamente o oposto disso, pois ele não sabe lutar nada, mano. O personagem é um completo desastre. Tudo que ele faz, né, tudo que ele toca acaba dando errado. Alguém quebrou isso, mas eu conserto. Será que o senhor não tem uma cola aí? Isso significa que ele é um incompetente? Não, galera, claro que não. O Po, ele tem as suas habilidades. Ele é engraçado, ele é carismático, ele cozinha muito bem e essas qualidades deixam qualquer um à sua volta muito felizes. O que você tá dizendo tá incrível. É, você é um verdadeiro chefe. Ah, se minha boca fosse maior. E por isso que eu chamo de incompetência relativa, pois o personagem ele até pode ser o melhor chefe cozinheiro de todos os tempos, mas ele definitivamente é a pior opção para salvar o mundo, já que ele nunca lutou na vida. E é claro que ele vai parecer um pateta em todas as cenas que ele aparecer, porque o Po simplesmente não estava na sua zona de conforto. Ele é um cozinheiro que precisa lutar Kung Fu, galera. Po é um idiota por isso? Sim, é claro que ele é um idiota, mas mesmo assim no fim ele dá um jeito e ele se torna o dragão guerreiro. Eu sou o dragão guerreiro. E isso me fez refletir como é justamente assim na vida real, mano. Sempre que a gente se permite sair da nossa zona de conforto pra fazer algo novo, é um completo desastre no início mesmo. E justamente por isso que esses personagens chamam tanto a nossa atenção de alguma forma, pois ali na história, eles estão se permitindo fazer algo que claramente não nasceram pra fazer, mano. E isso é uma fórmula que sempre dá certo, né, pra fazer um personagem atemporal. Não importa quantos anos se passem, esse tipo de personagem sempre vai funcionar muito bem. E é pensando nisso que eu decidi fazer o vídeo de hoje. Bora dar uma olhada em vários personagens que parecem idiotas, mas na verdade são perfeitos e funcionam muito bem para a história. Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Meu nome é Teles, você tá no canal Teleshow e galera, aproveita, se inscreve no canal. A gente tá com 50 mil inscritos e eu sinto que ultimamente tá muito difícil da galera se inscrever em canais novos aqui no YouTube. Bom, agora que você já se inscreveu, já deu aquela força, vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra esse vídeo. E para vocês entenderem como essa fórmula da incompetência relativa funciona muito bem, eu montei esse gráfico para cada personagem que for aparecer nesse vídeo, só para mostrar mesmo para vocês de maneira visual como eles são muito parecidos no início da história. Como a gente abriu o vídeo falando do Po, baseado na minha opinião, para mim aí essas são as notas dele, né, mano? Nota 10 de carisma, nota 10 de habilidade na cozinha, né? Ele cozinha muito bem. Ele tem quase nada de influência lá no início do filme, justamente pelo fato dele não ser um mestre do Kung Fu ainda. E se a gente for parar para pensar, né, no grande problema da trama, que é a volta do Tai Lung, pô, ele não tinha nenhuma competência no Kung Fu, logo ele não tinha nada para ser o grande resolvedor daquele problema. Então, como vocês podem ver, esse é o gráfico do Po até ali metade do filme, né? E como protagonista, vocês podem ver que é sem dúvidas um completo idiota pra trama do filme. E agora, se a gente for falar do Miles Morales lá em Homem-Aranha no Aranhaverso, dá pra reparar que no início do filme ele se mostra um bom filho, né? O que faz ele ter muito carisma. Ele sempre tira as notas mais altas da escola, o que torna um aluno prodígio. E assim como todos os Homens-Aranhas, né? Eles têm por natureza essa habilidade de serem muito inteligentes, né? Antes mesmo deles ganharem seus poderes. Pra errar todas as questões, tem que saber todas as respostas.
Agora, por outro lado, no início ele é um completo incompetente como Homem-Aranha. Eu sei, mano, eu sei que competência é algo muito relativo, né, galera? Mas sempre que eu falar de incompetência dos personagens, é em relação a eles terem habilidades pra resolver a trama do filme, tá? O Miles Morales mesmo, ele demora muito pra aprender a usar os seus poderes durante o filme inteiro, mano. E assim como o Pô, ele também só aprende a usar os seus poderes chegando lá mais pro final do filme. Durante o filme inteiro, o Miles é o único Homem-Aranha que não consegue dominar 100% dos seus poderes. Ele tá sempre com dificuldade, sempre tendo que pedir ajuda ou a supervisão de algum outro Homem-Aranha mais experiente. Esse moleque sabe ficar invisível, olha que louco. Eu não sei controlar ainda. Ele não sabe controlar ainda. E esse era o Homem-Aranha responsável por levar o pendrive que iria desligar o reator dimensional, que estava gerando o grande problema dessa história. A gente sabe que o Peter ali não tinha outra opção, né? Ele teve que escolher o Miles no seu leito de morte. Dá pra considerar o Miles um Homem-Aranha idiota? Sim, mas ele continua sendo o Homem-Aranha. De qualquer forma, no final do filme, ele resolve a trama do filme e continua sendo o herói. Na minha opinião, esse seria o gráfico do Miles como protagonista no início da trama, e já dá pra gente comparar com o do Pô, e notem como é muito semelhante. E agora um personagem perfeito para representar essa ideia de incompetência relativa é o Blue lá do filme Rio. Não foi isso que eu entendi não, moço. Pensem comigo, galera, o Blue foi designado para salvar sua espécie de araras azuis da extinção. Justamente ele, a única arara azul que por natureza não sabe voar e é péssimo na arte da sedução. Diz pra ela, você tem olhos lindos. Ah, isso é bom, ótima ideia. Eu tenho olhos lindos. Por outro lado, o Blue ele se destaca muito, né, quando se trata da sua inteligência, até porque é uma habilidade muito comum das araras azuis serem inteligentes. E o fato dele não saber voar faz ele aprimorar muito mais as suas habilidades de escalar. Tanto que nessa cena ele se gaba por carregar a Jade nas costas, né, quando ela não consegue acompanhar ele ali na escalada. Quem é que tá carregando quem agora, hein? Engraçadinho. A grande trama do filme é justamente unir um casal de araras azuis para salvar a sua espécie. E uma coisa que deveria ser natural pro Blue, né, faz parecer ele um completo idiota, já que ele não tem nenhuma habilidade de sedução, fora que demorou 15 anos para finalmente aprender a voar. Mano, voar, a habilidade mais básica para qualquer arara, qualquer pássaro do mundo, né? E o personagem só foi aprender a voar no final do filme. O bobão aí não sabe voar. Ué, mas ele é um pássaro. Nem todos os pássaros voam, as avestruzes... Você não é avestruz. O Blue é uma arara idiota no filme por conta disso? Claro que ele é, mano, mas ainda assim ele é a arara que ajudou sua espécie a não ser extinta, solucionando assim o problema da trama. E foi assim que ficou o gráfico do Blue, na minha opinião, com base em tudo que a gente abordou, né, sobre ele aqui até agora. Aproveita e diz aqui nos comentários se você concorda ou discorda dos gráficos, né, mano, ou se eu tô ficando completamente lunático. Agora, outro exemplo perfeito para esse vídeo é o Soluço lá de Como Treinar o Seu Dragão. Lá no primeiro filme a gente se depara com o universo de Vikings onde todo mundo deve ser corajoso, destemido desde criança, né, para conseguir matar os dragões. É como se o nosso charmoso jeito viking não fosse o bastante. Bom dia! E o Soluço é completamente o quê? O oposto disso tudo. Se a gente for pensar friamente, ele é a pior escolha possível para ser o grande herói dessa história, porque ele é magrinho, ele é frágil, ele é desajeitado para as batalhas, né? Seu pai mesmo enxerga sua inteligência e empatia como uma fraqueza, né, mano? Pois bastava ele dar um voto de confiança ao dragão errado para virar comida de dragão, né, mano? Quem, eu? Ah, qual é? Eu sou musculoso demais pro paladar refinado dos dragões. Por outro lado, o Soluço tem uma habilidade especial que aparentemente ninguém da sua vila possui, que é a percepção mais aguçada do que o normal e a curiosidade para estudar as coisas que ninguém entende. Foi assim que ele descobriu que os dragões podem ser adestrados e domesticados se houver atenção e paciência. Mas, e se naquele universo, de fato, a única solução para lidar com esses dragões fosse a força bruta, mano? Soluço definitivamente seria o personagem mais inútil para aquela trama. Ele foi muito idiota em confiar num dragão que poderia ter devorado ele ali? Sim, ele foi, mas como todo protagonista, ele foi o herói que resolveu o grande problema da sua trama. Em outros lugares as pessoas têm pôneis, papagaios, mas nós temos dragões. Foi assim que ficou o gráfico do Soluço no primeiro filme, ali de Como Treinar o Seu Dragão, né, mano? Uma prática que poderia ter sido muito idiota para um viking, né? Mas por sorte se tornou aí a grande solução para resolver a trama do filme. Muito legal.
E agora um exemplo perfeito que representa muito bem essa questão da incompetência relativa é o Flick lá do Vida de Inseto. Todo mundo lembra que as formigas são treinadas para poder trabalharem juntas, né, seguindo as regras certinho, bonitinho, para poder garantir que o formigueiro deles seja sempre protegido e abastecido de comida. Porém, de todas as formigas, o Flick é o único que vai na contramão da própria natureza dele. Ele é a única formiga que não trabalha direito, que pensa fora da caixa, que inventa coisas, que quase nunca tem uso efetivo ali pra colônia, né? Por conta disso, as outras formigas olham pra ele ali como se fosse um peso morto, sabe? Como se ele fosse um fracasso. Quer mesmo nos ajudar? Então largue isso aí, volte para a fila e colha os grãos como uma formiga. É, como uma formiga. Mas olha que interessante, é justamente essa incompetência, né, de acordo com as formigas, que fazem ele ser completamente diferente das formigas comuns. Ele é o único que pensa numa solução para o verdadeiro problema da trama, que é saber lidar com os gafanhotos. Ele pensa fora da caixa ao ponto de ir lá buscar insetos maiores como aliados. Ele usa suas habilidades de inventor para criar um pássaro gigante, né, mano, para poder assustar ali e distrair os inimigos. E no fim, ele é o único que enxerga soluções criativas para poder tirar a sua colônia daquela situação. Exatamente! Insetos maiores! Podemos achar insetos maiores que venham aqui dar uma força e nos livrar daquele Hopper e sua gangue! Como formiga, o Flick é um personagem idiota? Sim, ele é, porque ele não sabe ser uma formiga normal. Mas ainda assim, ele é a única formiga que pensou na solução da trama do filme. E no fim das contas, galera, a gente pode reparar como esses protagonistas idiotas são tão geniais pra trama do filme funcionar, mano. Porque ele pode até parecer a pior opção do mundo no início, mas desde o início do filme, eles vão mostrando que se permitir sair da sua zona de conforto pra poder aprender algo novo, pode ser transformador. Não ter medo de se jogar no desconhecido, mostrar pra todo mundo que seu dom dá pra ser aproveitado de qualquer forma, e isso pode ser muito satisfatório no final da história. Quem nunca se sentiu deslocado ou esquisito quando experimentou fazer algo novo fora da sua zona de conforto, não é mesmo? Mas isso não significa que não é pra você ou que você não nasceu pra isso. Então, independente de tudo, seja idiota, se permita errar, assim como todos esses personagens fizeram nesses filmes, mano. E no fim, mostre pra todo mundo que você conseguiu e realizou o seu sonho. Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Se você gostou desse vídeo, aproveita, clica nesses outros vídeos que estão aí na tela, né, mano? Eu aposto que você também vai gostar, são outros vídeos do canal e eu fico te esperando por lá. E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais.